Olá, muito bem-vindos! Hoje vamos falar como é o trabalho de uma empresa de síndicos profissionais. Os nossos convidados hoje especiais é o Valdir Fogaça Júnior, que é o líder da Informa Síndicos aqui na região de Balneário Camboriú e Santa Catarina. Muito bem-vindo, Valdir. Muito obrigado. Estamos aqui também com a Ana Rainer, que é síndica da Informa Síndicos, com uma atuação prática e estratégia. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Miriam. Muito obrigada, gente. E o Leonardo Mozak. Mozak? Fala, Leonardo. Mozak, que é ex-síndico morador, hoje é síndico profissional da Informa Síndicos. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Já tô chamando de Léo aqui, que o Leonardo é de casa, né? Todos vocês são, né, gente? Sim. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente fala que podcast é fogo no parquinho, né? É pé na porta. Então hoje a gente não vai faltar. Não vai faltar. Quais foram as do final de semana, né? Mas, gente, vamos começar assim pela atuação da Informa. A gente vê cada vez mais aí apontando pelo Brasil. Conta, Valdir, por onde começou, né? Porque a gente sabe que você veio de Curitiba, tá aqui em Balneário Camboriú e muito rápido a ascensão da Informa Síndicos aqui. Sim. Mas por que da Informa Síndicos? E conta um pouco dessa história também da atuação aqui em Santa Catarina. Claro. Eu trabalhei como síndico no Paraná, em Curitiba, sozinho, 6 anos. E, por coincidência, o CEO da Informa Síndicos foi meu professor na faculdade. E nós dois tínhamos... De direito. De direito, Advogado. exatamente. E nós dois tínhamos largado a faculdade, e especificamente não trabalhávamos mais em escritório, nada disso, estávamos na área condominial. E surgiu o convite, primeiramente com a ideia de, às vezes, até ir para São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Mas, quando apareceu a oportunidade aqui, eu queria, mas a minha esposa queria mais ainda, né? Então a gente E é próximo também, veio né? Não é tão longe. qualidade de vida aqui. Que estranho, né? Não querer ir para São Não quis Paulo ir e para São preferir... Paulo, Léo. Para Santa Catarina, Porque eu quando sou eu do Paraná avisei, também. ela falou, tô fazendo as malas já. E aí veio... viemos. Faz quanto tempo que vocês Eu vim em dezembro de 21. Vai dar 4 anos. Dezembro agora. É uma época bem tranquila, né? Para síndico, inclusive. Melhor época. Também. Já chegou vendo a diferença, assim, do que era Paraná para cá. E tem diferenças, né? Até a atuação de bombeiro. Não que é melhor ou pior num lugar ou outro, mas tem diferenças. Um condomínio que até o Leonardo que está hoje, eu fui eleito no dia 6, no dia 20 estourou um problema de esgoto gigantesco, assim, que a gente teve que sair descobrindo tudo. Mas a gente conseguiu aqui fazer um bom trabalho, trazendo principalmente método, que é o que a Informa Síndicos aplica, né? A gente trabalha muito internamente para desenvolver, superar problemas de uma forma fácil, econômica, se possível, e a gente traz isso para fazer a aplicação, né? Que dá certo, isso está mais do que comprovado já. E aqui contamos com a ajuda de muitas pessoas, né? Então, eu até lembro a primeira reunião que nós fizemos aqui, na própria Condocasa, antes de vocês construírem tudo isso daqui, todo esse sonho aqui, nessa casa maravilhosa que tem aqui. Né? E desde aquela época a gente tem lutado muito, lógico, a minha prática lá em Curitiba ajudou muito quando eu vim para cá. Os meus primeiros 3 anos lá, completamente diferente dos 3 anos aqui, né? Mas seriedade, honestidade, comprometimento, que eu acho que foi o que realmente fez uma diferença. O pessoal aqui é fechado, inicialmente, eles querem ter certeza que você não é alguém aventureiro dentro desse mercado, mas agora deu. Agora tá por tudo aí, né? Agora a gente tá conseguindo conseguindo então, ir bem. hoje são quantos síndicos aqui na região? Além da 9. Ana, do Leonardo? Com nós 3 aqui, a nossa equipe é de 9 pessoas hoje. E atuando em Balneário Camboriú. Ana, você também atua em Balneário e várias... Balneário e Itajaí. Balneário e Itajaí. Leonardo também? Também. Então todos... Ana, assim, como é que tá sendo isso? Conta pra gente. Sua experiência faz 1 ano ou quanto tempo que você está na Informa? Na Informa vai fazer 1 ano e meio que eu estou, mas atuando em edifícios desde 2013. 2013. Isso, aí já comecei vinha minha experiência da área comercial também. Isso. E assim, quando que o bichinho picou, né? Uma vez eu tava numa palestra, aí o palestrante falou uma frase lá que nunca mais eu esqueci, né? Que condomínio é aquela cachaçinha que depois que tu experimenta, não consegue mais largar, né? Não tem volta, tá? Não tem volta. Pensa bem. É 1, é 2, é 3? Sim, mas foi inicialmente em construtora, né? E foi algo assim que eu aprendi muito. E mesmo sendo algo que demanda
muito esforço, é algo complexo, né? A gente pensa em edifício, acha que só as unidades é o básico de manutenção, mas é muito complexo, a gente aprende a cada dia. E é algo que eu gostei muito de fazer e nunca mais larguei, né? Trabalhei em outras áreas, mas sempre voltado para condomínios. Muito que eu vejo, assim, tem a ver com a proatividade, né? A gente vê, assim, e vocês estão sempre atentos, né? Leonardo, a gente acompanha também o trabalho de estar, assim, mesmo a gente já via teu trabalho como síndico morador do condomínio, de estar sempre buscando inovação, treinamentos, Capacitação, treinamento, reconhecimento. Como é que tá essa experiência, Leonardo? Sempre. A gente está aqui hoje numa segunda-feira, na quarta-feira... O celular ali, né? Tá vendo? Celular à frente. Mas na quarta-feira eu tá num evento sobre laudo de edificação. Tivemos de NR01 Tivemos esses dias. de NR01. Receber certificados. E o tempo todo. E é que nem o Valdir falou, né? Muda de cidade para cidade, né? Então, Itajaí, a vantagem é que vocês estão em várias cidades, porque daí tem esse suporte. Essa já é uma pergunta também, né, Valdir? Assim, como que é o trabalho de vocês? Tem um em cada condomínio? Vocês dão suporte uns aos outros? Até para ter um pouco de qualidade de vida, né? Que muitas vezes, acho que esse seria um dos maiores diferenciais, certo? Eu acho que uma das maiores vantagens de trabalhar como um time, ao invés de você ser um síndico, um nome somente, é você justamente ter esse suporte. Quando eu estava sozinho, às vezes eu queria conversar com alguém sobre aquela decisão que eu já havia estudado, e eu estava indo atrás daquilo. Será que é aquilo mesmo? Será que eu deixei passar algum detalhe? Então, quando a gente tem outras pessoas para poder conversar, são várias cabeças trabalhando no mesmo sentido. Então, o resultado final sempre vai ser maior, sempre vai ser melhor nesse sentido, porque por mais que uma pessoa saiba muito de determinada área, às vezes tem outra que não vai ser o seu forte. E aquele outro gestor, ou às vezes é um colega de outro estado. Se a gente tem uma situação, consegue colocar lá, dividir, né? E eles já tomaram alguma medida naquele sentido, já passaram por alguma coisa parecida e conseguem colaborar conosco. Então, além desse suporte, a outra coisa é que você vai ter essa solução em muito menos tempo do que se você tivesse que procurar sozinho e com um pouco mais de certeza, né? Infelizmente, no nosso país, a insegurança jurídica é uma questão que a gente toma risco, né? Quando vem gente de fora investir, é até complicado de falar sobre isso, mas dentro dos parâmetros que já são conhecidos, a gente... Quando toma riscos, eles são bem controlados, digamos assim. Muito bom. E assim, tem essa diferenciação quando a Informa pega, na verdade, é eleito num condomínio, de ter perfil, inclusive, assim, que vocês gostam mais de atender? Ele comentou isso comigo esses dias. Tem. E faz toda a diferença, né? Sim, total. De um trabalho em um condomínio, uma moradora me indicou para uma assembleia. Aí eu falei, Valdir, não é o meu perfil. Quem que você vai alocar? E tem gente que é mais firme, tem gente que é mais maleável, não adianta, a gente traz essa carga conosco. E cada condomínio é um condomínio, né? Exatamente, e aí é bem interessante, inclusive, a gente ver como é que é o perfil do condomínio e trazer alguém que possa melhor atender aquele pessoal ali. Isso é... Eu acho que isso é muito importante, né? Quem que vai melhor atender? No caso, você já está ajudando também na Informa, condomínios não só de prédios, né? De casas também, né? Casas comerciais, né? Sim. Fora de Santa Catarina, temos de fazendas, chácaras, tem um que tem até galpão para aviões, shopping. Hoje estamos falando de 74 síndicos no Brasil, no país. Em torno de 70 e poucos síndicos, se não me engano. São 14 estados. Isso é muito legal. Quando eu entrei, essa experiência, esse leque amplo desse jeito, assim, é muito legal. E não foi do dia para a noite, né? Você teve um namoro ali, né, Leonardo? Tive. Eu tive um namoro com toques de... Não foi muito fácil, sabe, né? É porque também, assim, eu imagino, porque é todo um sistema diferente, né? Sim. Da minha história, né, que você comentou, de morador, e eu toquei 5 anos direto. 5 anos de síndico. Daí chegou aquele... Parabéns. Chegou aquele momento, eu falei, galera, preciso dar uma respirada. Quem que é o próximo? Subsíndico. Não vai dar, veja bem. Algum morador
Eu acho que eles ficaram assim, não, na hora mesmo ele vai Ele tocar, vai, ele vai uhum. tocar. E eu já tinha decidido que não. Falei com a administradora, falei, ó, manda uns currículos de síndico profissional. Foi para a Assembleia, foi eleito. Deu ruim. Voltei. Aí ali eu falei, se isso aqui é síndico profissional, eu acho que a régua tá baixa. Aí, né, e daí tô lá, depois desse hiato, são mais 3 anos aí de novo. Até pegando o gancho disso, um dos motivos que a gente conseguiu crescer bem aqui na região é que, de fato, tem muito síndico que não se preparou, a pessoa pode até gostar daquilo, mas vai lá botar a cara querer aprender no cliente. E Sim. isso vai trazer transtornos. E Uhum. quando a gente fala dessas coisas, não é só o que tem de regramento, o que tem de bombeiro, o que tem de prefeitura, legislação, que só isso já é gigantesco, já é bastante coisa. Mas o convívio com a pessoa, a gente aplica a metodologia Disney dentro do nosso atendimento. Lógico, naquilo que é possível, né? A gente não pode comparar um lugar que é um parque de diversões que as pessoas estão indo com o condomínio, que a gente sabe que as pessoas nem sempre são tão educadas quando vão Não tão fazer alguma felizes, solicitação, né? Quando nos procuram, quem vem do direito já tem uma veia nisso, assim. Quando nos procuram é problema. É problema. Difícil as pessoas nos procurarem só para Ó, parabenizar, e eu, né? normalmente, quando eu indico Informa, já é pros pepino mesmo. A gente sabe que já nos indicaram alguns que falaram para nós que nós havíamos sido, né? Ó, vocês foram bem recomendados aqui. Não tem outra empresa. A gente espera que vocês façam aqui o mesmo que vocês fizeram lá em quem indicou, digamos assim, né? Um exemplo são condomínios do Estaleiro. Um condomínio, que a gente está fazendo um trabalho muito legal até hoje, já fomos reeleitos ali diversas vezes, nos rendeu outros 3 clientes ali perto. E um desses clientes nos ligou, pediu os dados, aí eu falei, tá, e quando que é a assembleia? Eu falei, não, já podem começar, a gente vai terminar aqui as coisas, vocês já iniciam. Isso é bem legal, porque é por conta da referência, né? Uhum. É diferente de eu chegar lá e eu vender um serviço e a entrega é a mesma, a gente se esforça do mesmo jeito, mas quando vem já na referência, já de alguém que já apresentou resultado, para nós é muito gratificante. E até é um desafio também grande, né? Porque você tem que servir na alta expectativa que já vai ter passado, né? Na Principalmente indicação. alto padrão, né? Tem situações peculiares, vamos dizer assim. Tem. Pode citar alguns exemplos aí de algum, assim, como é que eu vou dizer? Dos desafios maiores, comparando o alto padrão, assim, que vocês já sentiram? A gente já pegou questões diferentes. Por ser alto padrão, muitas pessoas têm razão naquilo que elas estão falando e é muito complicado você mostrar, às vezes, para ela que não. Até faz um certo sentido. A pessoa enriqueceu, cresceu na vida, tendo as ideias dela, seguindo o que ela pensa, entendeu? E aí, quando ela, às vezes, chega, ou diversas dessas chegam num lugar, eles têm essa bagagem que vai levar ele a entender que ele tem razão. E um grande problema que a gente tem é que pouquíssimas pessoas entendem mesmo de condomínio. Eles entendem de empresa, de escritório, de várias outras coisas. E dentro do condomínio, às vezes, eles querem ser muito práticos com algumas coisas e isso nos coloca em risco, né? Uhum. Quer fazer obra sem que a gente chame, né, coisas da prefeitura, que a gente tome todos os cuidados que são necessários. Até o pessoal, às vezes, quando o pessoal às vezes quer atropelar. O checklist básico para liberar a obra. A famosa né? frase, ai, mas há 20 anos é feito dessa Sempre forma. foi feito assim aqui. Uhum. Ana, tem casos aí também, até final de semana, como que é isso, assim? Porque tem sempre. deveria ser respeitado, o síndico morador é óbvio, né, Leonardo, no final de semana também. É diferente. Sofre mais, né? É, O pessoal bate na tua porta lá, não bate? Eu acho Tem essa que- diferença. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais também de quando nos procuram, né? Uma empresa de síndico Estruturada. profissional. né? A diferença do síndico morador e do síndico profissional, né? Basicamente, um dos primeiros pilares é isso, né? Eles não querem se indispor um com o outro. Às vezes o síndico já tá lá há 5, 6 anos e assim... eu vejo que muitas pessoas se consideram síndico profissional porque tá lá 15 anos no condomínio. Mas pelo tempo, mas não pela a experiência prática, claro, mas pelo tempo. Mas assim, se for olhar a parte de regras e de leis, a pessoa não entende nada de normativas. Uhum. Então ela se considera um síndico profissional. Aí chega um extremo assim que ele não consegue mais viver.
né? Uhum. Bate na porta do síndico. Então, assim, ai, tá fazendo barulho. Ai, o cachorro, né? Várias situações diversas. Todas que vocês possam imaginar. Isso é muito comum dessa questão de barulho, por exemplo. Isso às vezes É pode o ser mais muito complicado recorrente, para né? Eu nós. acho que deve ser a Sim. vaga, tal da E vaga daí do ele, carro e... tudo. Daí eles não querem se Sabe indispor vocês, com o né? vizinho, né? Aos- Criança, cano, cachorro, calote. Calote. Tem E tem vários. os P's também. Eram 5 Cs, o Maicon fez 14 Cs lá Eu tenho os na P's. central. Pet, portão, piscina. Ali. Também tem os Também pés, é dá- verdade. É bastante coisa. Dá E dor de cabeça. nem sempre. todo mundo entende que o síndico tem a obrigação de agir quando tem um incomodando a coletividade. Uhum. Agora, se é um com o outro, ali não existe uma obrigação do síndico, representante dessa coletividade, agir. Mas a gente acaba agindo mesmo assim, porque a gente sabe que se aquilo não for resolvido ali, ele pode escalonar, pode vir a ser um problema depois. Então, mesmo quando não é nossa obrigação, tentar mediar, né, conversar com as Instruir, né? pessoas. Instruir, Eu sempre passo instruir. orientação e a gente sempre intermedia, né? Eu passo orientação, digamos assim, teve uma situação rotineira ali, né? Mas que para o morador, é o que o Valdir sempre fala, né? Não existe a gente, nós, na nossa posição, não temos como classificar algo como muito importante ou menos importante. Tudo para nós é importante. Porque para o morador, se ele trouxe aquela situação, para ele é importante. Né? Desde que seja uma gota de água, de produto no chão. Então, a gente atende todos da mesma maneira. É claro que a gente vai filtrando, né? Então, a gente passa orientação do que deve ser feito corretamente, né? Tenta fazer dentro do possível a intermediação, mas, claro, existem as recorrências, como o final de semana, por exemplo. Final de semana, de sábado para domingo, 3h45, mensagem no WhatsApp. Questão. Claro que eu só fui ver no domingo, que eu estava dormindo. Porque sim, síndicos dormem. Às vezes. Comer e quando dá tempo. Às vezes a gente só lembra de comer de noite porque a dor de cabeça bateu. Mas basicamente é isso, né? E era algo que eu fui ver, eu filtrei. Porque no começo a gente tenta abraçar o mundo. Uhum. Né? A gente tenta, dentro do possível, atender todo mundo. E dá um nervoso, você vê que a mensagem tá ali, né? Já Durante quer o dia a gente tratar, olha. né? A gente quer. Só dar que com o tratamento. tempo a gente tem que ir filtrando, porque também senão a gente não consegue viver. Não, Porque e também é 24 tem gente horas. Que se passa também, né? Coloca o carrega Aí a é gente importante. começa a filtrar, né? Porque era algo, por exemplo, que eu já expliquei pra pessoa pelo menos 2 vezes. Uhum. Qual que era a orientação. E novamente eu confirmei. Porque, assim, por exemplo, barulho. A pessoa não viu o que ela quer, né? Às É. vezes enquanto ela não ouviu o que ela quer, que às vezes não Mas é a gente certo, não pode ela fazer. continua mandando mensagem. Porque, do por jeito que- exemplo, como é que eu vou notificar ou multar alguém que nem a pessoa sabe quem é que tá fazendo barulho? Ah, esse tal do barulho, né? Fonte É. do Sabe, barulho. uma questão A que ela fonte. comentou A aqui, fonte do barulho. que é da importância das coisas, porque se você se coloca no lugar do síndico, e vieram os dois aqui, porque eles são os que mais estão cuidando de condomínios hoje, os dois juntos. E o que acontece? Tem obras super complicadas, que a rampa, né, que deu problema de desmoronamento, tem coisas muito Reforma, complicadas. né? Reforma, normalmente. Ele pegou um desmoronamento num Dessa lugar de chuva uma aqui. rampa, De janeiro. e a Ana tem um condomínio que as sacadas estavam caindo quando a gente pegou, né? Agora a gente tá andando com isso. E veja bem, uma pessoa vai trazer um problema para você que perto da sacada ele é desse tamanho. Uhum. E lógico, a gente tá com todos esses problemas no prato e a gente quer dar tratativa naquilo que é prioridade. Então, é muito comum que você às vezes, olha, já vou resolver esse teu problema aqui, mas a pessoa No grau de prioridade. para ela, Você só tem aquilo aquilo. ali é muito importante, né? Ela não faz ideia do tamanho dos problemas que a gente tá ao mesmo tempo com vários condomínios, mas por isso que a gente tem que justamente cuidar e dar essa atenção, por mais que aquilo seja minúsculo perto dos outros problemas que você tá lidando naquele momento. Só para deixar claro para o pessoal que está escutando que o desmoronamento foi de uma via, e não de uma edificação. Foi do condomínio. Não foi do condomínio, foi de uma via. Uma Mas via. vocês acabaram de pegar uns ali também, então até, né, às vezes Sim. tá, que nem falou da sacada, já pegou assim, né, então corrido Sim. dobrado. E uma coisa muito legal na Informa, amiga. Quando aconteceu isso, vamos lá. Eu tenho os meus contatos pessoais dos engenheiros. Tenho o do mercado. Né? Qual a melhor solução? O que aconteceu? Fez o diagnóstico, mas a Informa tem um engenheiro. Um abraço, Edson.
Salva direto. Direto. Desculpa Salvador. todas aquelas perguntinhas, assim, de vez em quando chega algumas BO, né? importantes, né? Um BO importante. Então, aquele suporte, um amigo meu, engenheiro, me deu um caminho. O do mercado me deu um segundo caminho. Entre os, sabe, bateu. Falei, puxa, que bacana. Agora vai. Validou, né? Validou, Ótimo. né? Validou. Porque também chegar tudo de cara, assim, com o problema para ele, não é o meu perfil. Uhum. Eu já chego com alguma coisa adiantada. Ó, tenho isso aqui. O que você acha? Uhum. Não, esquece. Não, segue por aqui. Ótimo, aí já Isso toda a faz diferença. muita diferença para nós, principalmente Bom. quando é obra de alto valor, porque se fizer errado, vai ter que fazer de novo. Vai custar de novo aquilo lá. E o seguro não pagou, E- né? A gente assinou o seguro não pagou. Então, não foi simples. Seguros em Santa Catarina a gente sabe que está explodindo e foi em decorrência de chuva, né? Foi há muito tempo, a gente está no condomínio há pouco tempo e há muito tempo já havia num local onde não era possível ver, estava saindo terra Sim. e tal e cedeu um pedaço lá de uma Parou a rampa. tubulação pluvial embaixo. Por falar nisso, assim, uma dúvida que, ou até uma orientação, assim, por exemplo, quando o síndico sabe que tem um BO, né? Mas aí o morador, digamos, existe um conselho que tem que resolver alguma situação, ou que vamos dizer que não chega a ser um problema, assim, grave. Mas o síndico indica que aquela ali seria a solução. Só que os moradores não querem. Aquela coisa assim que a gente já sabe, né? Uhum. Não, é por questão financeira ou tal, mas vocês escrevem isso, olha, minha indicação seria isso para resolver. A Isso também gente tem que fazer meio de prova. Eu já expliquei para todo mundo o seguinte: a gente vai ter o que é o correto, né, de se fazer e às vezes a vontade do pessoal que está envolvido. E é muito complicado você ter um embate com o conselho que vai estar ali para te ajudar. A grande maioria ajuda, de fato. Uhum. Outros, não sei, tem algum outro motivo que a pessoa nem sempre concorda com aquilo. Mas a gente elimina isso na exposição do fato. Então, quando a gente trouxer isso, já vai vir com alguma coisa que foi perguntada para o nosso engenheiro. A gente, quando traz, não é só a situação e vamos falar sobre isso. Uhum. É trazer já apontando o que nós entendemos ser o caminho certo. E a gente é muito aberto para ouvir o que o conselho vai querer fazer. Mas eles têm que fazer dentro do que é o correto. E segurança, né? Não tem negociação. Até porque quem responde no final é o Valdir. Exatamente. É É. porque, assim, na hora em que tá todo mundo querendo deliberar, muita gente tem opinião. A hora que deu problema, ninguém vai ter opinião nenhuma, Uhum. né? Vão apontar, é o síndico e tal. Então, assim, a última coisa que a gente quer é ter problemas dentro de conselho. Se algum dia chegar num extremo da gente falar, o certo é fazer isso aqui, e eles não quiserem fazer, a gente tem que sair. A gente tem que largar aquele Não cliente, tem orçamento, porque não vai dar, vai não ser um teremos. problema. E o que funciona melhor, assim, por exemplo, obras, né? Quando são muito grandes. É ter um conselho paralelo, um conselho só de Uma obra, comissão, uma comissão? uma comissão É uma de comissão obras. ou um comitê? Como que se chama? Comissão. Uma comissão de obras. É interessante fazer a comissão porque você traz esses moradores que são interessados numa posição que eles vão poder analisar. A gente recomenda que tenha um engenheiro junto nessa obra que não é parte da empresa que está executando. Então, assim, nós temos um diferencial de já ter esse engenheiro o tempo todo, mas ele não faz laudo. Ele só vai nos dar opinião técnica para a gente não tomar uma decisão errada. Mas para o condomínio, normalmente é interessante que tenha um engenheiro que não tenha relação com aquela empresa que está executando para poder olhar toda essa obra. Obras de alto valor, a gente recomenda que se contrate esse engenheiro e que faça mais um seguro adicional referente àquela obra. Isso Para é não muito ter interessante. problema. Manutenção também, como que vocês lidam com isso? No dia a dia, ou aquela manutenção que às vezes é de cada ano, a cada 2 anos, isso vocês usam na tecnologia, ou como que funciona também os trabalhos de zelador? Até quando que vocês conseguem e ele apoia vocês? Isso daí é uma... Conta do aplicativo, pode contar. Vocês adoram preencher. Isso é sensacional. Ferramentas, né? Ferramentas. Lá, na minha experiência, lá atrás, quando eu comecei a fazer, ser síndico no meu, tinha que ficar repetindo planilhinhas. Aí eu fiz um checklist. Um checklist bem bacana. 2, um para mim e um para o zelador. O que ele tinha que fazer todo dia, toda semana, todo mês, 6 meses. E o negócio rodou. Tanto é que troca o zelador e ele segue o checklist e o condomínio sobrevive e continua nos trilhos.
Como síndico, quando entrei na Informa, aí veio o nosso aplicativo, Tecnologia. tecnologia. Que é meio doído às vezes, Tecnologia! né? É doído às vezes, né? Sensacional. Que é o quê? A Informa pegou todos esses condomínios no Brasil, esses síndicos, a experiência dos sócios e parametrizou. Então, olha, vai ter extintor? Vai ter extintor. Vai ter caixa de gordura? Vai ter caixa de gordura. Montou o aplicativo. Em alguns de casas que não tem elevador. Então você Desliga o desliga o elevador. elevador. Ah, Ele desligar. é Né? customizável Para cada condomínio. condomínio. Desliga o elevador. Então o que eu vou ter que fazer? Periodicidade. Cisternas, caixa d'água, está lá configurado, 6 meses. Mas alguns outros, um mesmo perfil de condomínio, tem algum que você tem que fazer aquela manutenção muito mais frequente do que outro. Sim. Né? A gente tem a periodicidade que é da NR, ou ela vem sempre de alguma norma, né? Tem coisa que é de legislação. E nós temos a de Santa Catarina, né? Tem coisas diferente que é só do daqui. Brasil. Então, por exemplo, E o tem a laudo municipal. O municipal, a gente né? colocou dentro do nosso aplicativo e só os prédios de balneário em todos os aplicativos, aí vai ter lá. É porque, o tempo assim, que- a questão de ser obrigatório é Balneário Camboriú, né? A lei municipal aqui, 2805, mas não significa que em outras cidades não é interessante de Tem que tomar aplicar, como né? Porque é uma exemplo, porque super lei, né? Tem um Ótimo. motivo para isso, né? O povo tem que entender que tem um motivo e que muitos edifícios em balneário sempre foram negligenciados com questão de manutenção. E aí o povo só vai atrás quando tá caindo a sacada Sim. já, né? Quando tá dando algum problema, 12 assim, anos sem fazer estrutural, tal. Aí, Em Balneário? Em balneário. Esse é em Balneário. É. Mas aí falta a fiscalização também, né? Sim. Vamos dizer, não adianta ter a lei, muitas vezes não. Mas a prefeitura pode contar com a Condocasa aí, que a gente tem novidades aí para automatizar tudo que for possível Pra aí. E tudo que tiver de tecnologia a gente quer trazer para Balneário Ajuda Camboriú. bastante, né? A gente recebe o aviso, olha, contrato, gestão de contratos. Ah, eu vou ser síndico, vou ser síndico. Gestão de contratos é vital. Uhum. Renegociar, quando que expira. Sim, perde É. o prazo Perde do, o prazo, do gás, mais por um exemplo, ano. que é de 5 em Mas 5 sim. anos. E todo mundo acha que é 30 dias antes. Não é 30 dias, eles colocam 60, 60, 90 dias às vezes. Então tem que ter tudo anotado. A gente, lógico, automatizou isso, né? Síndicos que estão por conta, tem que ter tudo no Excel lá, bonitinho, anotado, com os prazos, porque se perder, É não o que eu tem sempre muito o que digo, falar. tem coisas que é humanamente impossível você Sim. fazer, Aham. né? Isso Quando quer tem um profissionalizar, né? Quando tem um condomínio, dá pra, né, olhar ali, ter tempo de sentar, olhar o balancete, fazer a conta se realmente o cálculo tá correto, dos centavos, tudo, fechar redondinho. Agora, quando se tem mais de 2, 3, 4, 5 condomínios, é humanamente impossível você lembrar de tudo. Ah, mas aí que é Então, por isso que essa a tecnologia ferramenta vem pra- Precisa. é ótima, assim, porque a gente acha que a gente lembra, mas a gente não consegue lembrar. No básico, sim, mas as entrelinhas, os detalhes, né? Contratos novos, cada condomínio tem um perfil, tem uma necessidade diferente, então tem um contrato diferente que às vezes nos outros não tem. Então, Se olhar é bem, ótimo. isso é profissionalismo, né? Porque não fica dependendo também muito da administradora, por exemplo, né? Porque vocês trabalham com várias administradoras. Sim. Então, para administradora, inclusive, deve ser uma delícia, né? Receber Sim. que já tá É com... o nosso principal Eles vão fazer o que indicador. realmente tem que fazer. Sim. Quem mais nos indica para prédios novos, para prédios que estão tendo problema, muitas vezes, é a administradora. E para eles é bom, é melhor trabalhar conosco, porque a gente sabe o que está fazendo e a gente alivia muito a carga deles. Então, quando é síndico morador, que, lógico, tem um monte de síndico morador aí que é ótimo, mas muitos deles não têm estudo em cima do condomínio. Ele vai lá com uma experiência que ele tem e vai fazer a gestão daquele melhor jeito que está dentro da capacidade dele. Sem, muitas vezes, se especializar nisso, fazer um curso de síndico profissional, né? Ter a vivência. Mesmo sendo um ir morador, né? atrás. Sim, Mas ter sim. Tem a metodologia. vivência, né? Super recomendado. Tem que Sim, fazer. Eu acho que tem E é muito detalhes. rápido, né? A responsabilidade é a mesma, É. entendeu? E- Você errar sem você nem saber que você tá errando, poxa, vai ser complicado. Responsável civil e Criminal, né? ambiental, que tem lugar que se cortarem a árvore errada lá, a gente vai preso, entendeu? Verdade. Esses dias o vizinho queria que, uma casa Vai vizinha falar do em condomínio, estaleiro, queria que lá. cortasse as Não, árvores. no meu mesmo, tá? Ah, Primeiro era não. uma. Ele estava incomodado com as folhas, vou contar uma aqui. Tem um condomínio e do lado. Naquela rua só tem o condomínio. O restante é tudo casas.
E daí rola uma treta entre os Não. vizinhos. Pessoas que já estão lá há 40 anos e não gostam de condomínio. Por quê? A movimentação aumentou, imagina, são 68 unidades. Praticamente Segurança. todas estão com pessoas, né? E pelo menos 2 pessoas em cada unidade. Então é um fluxo de gente muito grande ali. E praticamente todo mundo tem cachorro. Então, rola... Todo mundo sai na rua para É muita movimentação de gente, eles se sentem incomodados, porque nunca foi daquele jeito. E ao redor tá subindo mais e mais condomínios. Então aquelas pessoas se sentem Invadidas, parece, né? invadidas, assim. Era o território Porque deles ali. eu Ninguém falo podia isso entrar. porque a própria moradora da casa vizinha falou isso pra mim. Não, porque eu moro há 40 anos aqui, não tinha, antes era um sossego, agora é muita gente, eu não Eles vou têm pra cá. esse senso de pertencimento, assim, do local. Aí tinha um vizinho Mas que tava incomodado com as invadiram. folhas. Sabe aquelas folhas de outono bonitas? Sim. Eu acho linda, né? Uhum. É Meio igual... Canadá, assim. É. Né? É tipo aquela África. frase, né, que as pessoas sempre falam, né, que quando vê um monte de folha no chão, tem quem vai ver a beleza e quem vai se sentir incomodado, né? Pois o vizinho se sentiu incomodado. Aí ele mandava mensagem sempre perto da meia-noite, eu achava, já dá até uma taquicardia, né, quando tu vê. É a folha. Essa hora só pode ter problema, né? Só pode Meu ter Deus, problema. meia-noite. Aí eu olhava, daí ele reclamou, ai, porque as folhas estão caindo aqui, porque todo dia eu tenho que juntar e tal. Daí, então as folhas tão bonitas, né? Aí pedi pro jardineiro ir lá, dar uma força pra ele. Aí passou um mês, daqui a pouco ele de novo na árvore. Daí ele queria que eu cortasse. Daí eu pedi pro jardineiro podar só uma parte, né? Do lado dele. Aí ficou a árvore meio capenga, assim. Porque justamente eu não podia cortar, eu não posso cortar aquela árvore. Porque tem a questão ambiental. Aí um dia ele veio e falou: essas árvores nem são brasileiras. Essa outra Eles coisa. fora. Plantaram as árvores no lugar errado. Tem que cortar essas árvores fora. Aí, tipo, eu não Imagina. podia. Como é que eu vou dizer pra ele, senhor? Se eu cortar, eu vou ser presa. Aham. É bem assim. E no teu também teve treta de árvore? O meu teve. A gente tem uma área verde muito grande e tem uma árvore enorme, uma figueira exuberante, assim, linda, maravilhosa. Nossa, mexe linda todo o mesmo. microclima bem da na entrada região. do Bem na condomínio entrada. lá. É Respiração, lindo. tudo. E ela estava grande, estava encostando na fachada, né? Batendo na fachada e tudo. Então foi uma poda corretiva. Não sei, né? A pessoa talvez, vamos podar a árvore. O que é que estão fazendo? Porque o volume era muito grande que estava ficando embaixo. Então assustou. Uhum. Mas também não sei se tem alguma coisa pessoal, sabe? Alguma coisa Mas assim. tem muita gente que defende bastante, né? Mas tem que saber por quê, né? Porque eu É. já fui, assim, um tanto É. que eco chato, mas daí eu comecei a estudar ali, eu vi que, calma, né? Bem Não, assim. Não, mas eu até entendo, eu dou suporte para essas pessoas. Só que o pedaço que ele fez lá, por exemplo, poxa, era para parar de cutucar o vidro do rapaz que ventava, Do né? primeiro Sabe? andar do salão de festas, quer dizer, ela estava ali já com 6 metros de altura batendo, né, os galhos. Começamos a poda, veio a denúncia, Uhum. chegou o fiscal para o meu bem, era um fiscal experiente. Se fosse talvez um fiscal... Imaginando a motosserra. Parece. Já vi a denúncia. Não, mas era com motosserra mesmo, andando, Tava motosserra. encostando no né, galho. tudo. Opa! O cara puxou a cordinha da motosserra, já tem gente. E eu atendi o fiscal. Chega lá, tava aquela história toda, ele entrou, olhou. É isso aqui? Eu falei, é Tipo, isso poxa, aqui. me acionaram É. por isso, né? É isso aqui? Eu falei, é isso aqui. Ele falou, pô, e tá aí do outro lado. Você vai... Não, é só isso, tá encostando na fachada. Aí viu que era uma espécie também invasora, que não era nativa. Né? Mas você sabe que, assim, ó, a gente tem visto... Agora, se é um fiscal novo, que só no- quer... No que calor mostra- do momento. que Mostrar o é trabalho. no calor do momento, eu saía dali, ia ser preso até provar, né? Uhum. Até É, provar né? que o que estava acontecendo era o que estava acontecendo. Uhum. Olha o transtorno. que Não dá. olha a situação, né? Não olha a situação, o ponto. Olha só que é uma figueira que não pode mexer. Mas isso, assim, a gente vê muito, por exemplo, a própria Associação de Síndicos aqui levanta várias bandeiras, defende muito os síndicos, e muitas vezes, assim, parece que as pessoas querem inflar o problema, né? E muitas vezes a doutora Sônia vai numa reunião com os órgãos, é só comunicação. É só falar, não, tem 3, 4 condomínios que funcionam assim, não é sobre todos. E aí, daí quando você começa a conversar e começa a colocar os pingos no J, né? Que diz que nos I todo mundo coloca, né? No J, ótimo. E assim, como realmente às vezes é só conversar, né? É. Mas as pessoas às vezes querem. Forma de comunicar. Falou um ponto agora que hoje eu tava pensando o dia inteiro. Eu preciso falar sobre isso. Sobre a comunicação.
que nós trabalhamos muito com comunicação, a gente fala praticamente 24 horas, né, com pessoas, e se a gente não tá conversando, a gente tá fazendo outras demandas, porque não dá 18 horas, pronto, acabou meu horário, vou bater o cartão, não tem cartão pra bater. Não tem. A gente Não tem continua ali final de trabalhando, semana. né, fazendo relatório de madrugada, é quando dá tempo, até a gente conseguir Colocar em dia. assim, colocar em muitas dia. vezes. Tem coisas que às vezes realmente, assim, além das manutenções preventivas e corretivas que a gente tem que fazer, tem as coisas que acontecem, desbarranca a estrada do condomínio, né? Estoura uma caixa d'água, enfim. Tem as coisas que acontecem que não tem como a gente prever, então as demandas vão acumulando. E nessa parte da comunicação, uma coisa que eu acho muito importante e que eu aprendi com a experiência dos setores que eu já trabalhei, não é o que pedir, é como pedir. Uhum. E isso é uma coisa que a gente trabalha bastante no dia a dia e eu vejo assim que, principalmente quando entra num condomínio novo, né? Já entra porque tem pepino, digamos, como diz o Valdir, já tem problema, né? Então, já entra com aquela expectativa e nem sempre as pessoas vêm com calmas. Elas já vêm armadas, né? Então, assim, até a gente entrar ali e mostrar pra pessoa que a gente tá ali pra ajudar, que a gente é uma equipe, que tá todo mundo do mesmo lado. Então, é o jeito de falar, Eu acho que né? essa parte deve ser mais delicada, né? Lembro até da minha avó falava assim, não, prefiro lidar com bicho do que com gente. Às vezes é mais fácil. Né? Alguns são mais educados. Misantropia, se eu não me engano, que fala quando você não tem aversão a pessoas. Tem gente que tem aversão a pessoas. Mas, Valdir, voltando assim sobre essa questão, por exemplo, de você também ser advogado, né? Tem situações assim que contribuem esse fato, porque assim, querendo ou não, às vezes peraí, até aqui eu tô seguindo como síndico, mas tem às vezes uma fala a mais que às vezes vai precisar junto com alguém porque deve ter um monte de gente que fala, mas eu não sou advogado, aquela coisinha da minha vida. Ajuda bastante. Eu acho que a sindicatura ela é uma profissão tão multidisciplinar que qualquer formação que você tenha, experiência que você tenha, em alguma situação você vai conseguir um resultado um pouco melhor. Agora, como advogado, nunca advoguei para nenhum condomínio, mas a gente sabe qual caminho pegar para não ter problemas, né? Teve um condomínio em específico que a gente aplicou lá mais de 10 mil reais de multa por conta de situações que estavam se repetindo e o morador tentou reverter isso na justiça, não conseguiu. E muitos casos a gente às vezes segura aquele clamor público que o povo quer multa na hora, quer essas coisas. A gente não pode fazer porque os outros estão querendo, a gente tem que fazer o que é o correto. Porque se for para juízo, que é, né, o pior cenário disso, no momento em que você está aplicando uma multa, que você está tentando corrigir uma conduta errada, se aquilo se virar contra você no juízo, é pior do que a conduta que teve antes. Ou seja, você foge do seu controle aquilo. Então, a experiência como advogado me ajuda muito nisso. Contratos, diversas outras coisas. É mais naquela como se fosse a questão do Edson, né? Que ele traz para nós conhecimento técnico para a gente não tomar a decisão errada. Não advogo para os condomínios, mas, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Muito. E ajuda os gestores também, porque lá atrás, no começo, eu tinha que recorrer à minha administradora para tirar as dúvidas jurídicas, né? Até eu estudando, até eu lendo, e agora com o Valdir ali do lado, doutor. A gente já E o legal da fazer. Informa é que a gente tenta trazer cada vez mais os condôminos e moradores, que há a diferença de condômino e morador, para perto, né? Então, todo condomínio tem mais de uma pessoa que é formada em alguma área. Tem advogado, tem médico, tem dentista, tem juiz, tem procurador, tem um leque gigantesco. E isso é muito legal, porque a gente sempre se coloca à disposição de estar aberto a ouvir, quando a gente tem determinado assunto, né? E até em assembleia a gente fala isso, né? Que a pessoa pode contribuir. Imagina tanto, né? Em relação com a Às opinião, vezes uma a ideia orientação. é ótima. De alguém que está de fora, né? E isso eu acho que é muito bacana, assim, da empresa também. A gente tenta sempre fazer essa integração. Outra coisa que é o diferencial da Informa, há condomínios que já faziam, né? Mas tem coisas que a gente faz que depois eles dizem, nossa, que legal, a gente nunca teve isso. Então, a gente está tentando colocar aos poucos nos condomínios a parte da confraternização também. E isso é algo muito positivo e que, nos que a gente fez, deu muito certo. Condomínios, assim, que muitas pessoas morando, né? Muito atrito com o inquilino, né? A gente sabe que tem isso, proprietário e inquilino, né?
E depois que a gente começou a fazer esses eventos, assim, uniu bastante as pessoas e o fluxo diminuiu, assim, Acalmou um pouco, né, os ânimos do 80% eu posso condomínio. dizer, digamos, daquele condomínio. Se acalmaram, assim, ficaram mais tranquilos, porque se conheceram melhor. E sabe, é o pertencimento que fala, né? A gente tem uma palavra na arquitetura que é placemaking, que fala que é criar espaços, né, para trazer essa confraternização. Isso no urbanismo funciona muito bem. E também porque senão acha assim, não quero aumentar. Ninguém quer aumentar a taxa de condomínio, né? E muitas vezes vai falar em modernização, ninguém quer aumentar. Mas quando a pessoa se sente dono ali, seja uma festa junina, É diferente, né? começa a se apropriar mais. Fez isso também no teu desde quando síndico morador? De síndico morador, assim, a gente tem uma área muito grande, né? Então, as moradoras, as mulheres se reuniam e fizeram festa de Halloween para as crianças, festa junina. Aí, junina, o síndico e o subsíndico que tocavam, né? Fazia a fogueira, né? Não, a fogueira, ninguém chega perto. Você não está autorizado a chegar perto da fogueira. A fogueirinha do marshmallow é essa, a fogueira da festa é essa. Tem que tomar muito cuidado com as dá. coisas. A gente quer fazer à vontade, a gente tem de fazer. Primeiro que assim, quem tá como síndico, você é vocacionado para cuidar de pessoa, não adianta. Se você tá entrando por falou em outros marshmallow, eu já fico, meu motivos... Deus, é o fogo, aí espetinho, tem criança usando espeto do churrasco lá para fazer. Então... E a gente justamente quer poder, às vezes, proporcionar mais coisas, mas tem que sempre pensar no pior. O que pode acontecer aqui dentro que vai causar um problema ao invés de ser alguma coisa boa, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Posso alugar um brinquedo para a festa de aniversário do meu filho? Pois Qual brinquedo? Lá nos Estados Unidos teve um brinquedão Era que motor voou, mecânico. a criança voou. Qual brinquedo? Eu Guerra de assisti uma série cotonete? dessa. E aí, Como assim, que é? olha... Era um brinquedão e teve um vendaval nos Estados Unidos, crianças tá. voaram. Então, e aqui a gente tem vento de 100 km por hora numa tempestade, entendeu? Aí tem criança lá. E sabe como é que é, né? Tudo é culpa do síndico. Tudo é culpa do síndico. A manutenção era do brinquedo, era da empresa, mas se dá algum problema, vai acabar sobrando pro síndico, sempre. Criar o processo, né? É. E, Valdir, outra coisa assim também importante, eu lembrei que eu olhei que você tem uma moto, né? Isso ajuda bastante? Vai pra lá e pra cá. Além de tudo, ele tem bebê, né? Nossa. Tem, a Marinha tá com um ano. Todo mundo achou que eu ia vender a moto, mas não tem essa necessidade. Não tem que deixar de fazer as coisas. Primeiro que eu uso para trabalho, né? Ando com cuidado e tal. A gente tem que cuidar com os outros. Mas numa questão de deslocamento aqui na região, nessa época ainda é um pouco mais tranquilo. Agora, no verão, eu não atendo se eu tiver de carro. Não adianta. Eu não atendo. Tem gestor que anda de bicicleta, tem gestor que vai a pé, tentou colocar tudo pertinho, sabe? Agora, se não Tem for de gestor moto... que sai às 5h30 da manhã, 6h30 da manhã, para não pegar o trânsito. Tem gestor que sai de Itajaí para atravessar Balneário, vai bem cedo, porque se tá indo de carro, não adianta reclamar de Balneário na temporada, né? Aliás, só é tudo isso que é porque o pessoal vem para cá. Então, desce para BC. Eu falo, poxa, não faz sentido Que a gente bom. reclamar disso. Vamos se adaptar Não. e trabalhar com o que a gente tem. Sempre tive a moto, desde Curitiba. Sempre tive, porque eu gosto de andar de moto, assim. Proporciona uma economia, agilidade, sim. Tem mais Sem a questão dúvida. da economia e sustentabilidade. Digamos que agora sim que o Valdir está mais apto do que nunca para andar de moto, que agora ele anda cinquentinha. Agora ele é pai. Agora ele é pai. Tem que cuidar, né? E, gente, assim, os desafios, assim, como vocês enxergam agora a carreira de vocês? Vou começar com o Leonardo aqui. Tá contente, Léo? Tá? Porque o desafio é todo dia, né? Dos síndicos, né? Todo dia. Como é que você tá? E segunda-feira é especial, né? Segunda Da vem. 8h01 da manhã, o zelador já começa assim, Tava bem represado represado no final de semana. semana. Alguns, né, têm um bom senso. Tem. Outros não, 3h40 da manhã. Algo mais, a maioria tem um bom senso. Então chega na segunda, é uma avalanche assim, de demandas. Eu tô muito feliz. Assim, Quer mais condomínios? mais condomínios. Eu tô bastante feliz. Esse time tá com outro. Quando eu tava sozinho, é o que o Valdir falou. Quando eu tava sozinho, não era legal. É solitário pra Vocês caramba, brincam também? ter Fala a síndico verdade. Vocês sozinho. brincam de Não vez em é. quando, não? Às Não vezes. tem aquelas tretas assim? O Valdir tem cara que diz, "Ih, vai ficar bravo lá, Entre mas nós- depois faz a... Não É que tem a jeito, gente igual não tem a flor e opção, vai, isso né? é parte do processo. Assim, ó, a gente convive às vezes mais entre nós do que com membros da família, Sim. entendeu? Vai ter, né, É uma pelo bem, estranhadinha,
Pode ser, mas a gente não pode esquecer que o objetivo é sempre o mesmo. A gente quer resolver determinados problemas, né? Mas ela fez uma ótima pergunta. É que vem carga dos outros para nós, entendeu? Vem Sim. carga. O que acontece? Precisa de- Às vezes, aquela manhã, pô, você tomou 4, 5 pancadas que não precisavam ter te cobrado desse jeito, né? Aí você já vai pra reunião, você já não vai tão feliz assim, Vai com as sabe? orelhas murchas. Você já vai, assim, meio estranho e faz parte. Mas olha, com o tanto de problema que a gente resolve todo dia, é muito, muito, muito pouco que tem de discordância, Mas assim. eu não lembro Ou da qualquer gente ter coisa discutido tem- alguma vez entre nós, assim, de ter discussão. Não, Nunca teve. não. Ó, Não qualquer é coisa igual A gente, tem troca, a gente troca experiência, a gente faz isso, a Assembleia gente que troca. voa cadeira, essas coisas. Ei, a gente tem a linha de tiro com arco e flecha aqui, tá? No que caso. legal. Daí vocês têm que vir dar uns tiros aqui pra... Pra dar uma Pra desestressar. relaxada. Eu tô, Desestressada. eu tô É, tirando bom. o meu CR, eu tô... Tem que ter os Gosto hobbies muito. também, né? E aí, Léo, então tá legal, mais legal, condomínios. porque, Até chega a ser um oceano azul, né? Principalmente eu vejo em Itajaí. Aqui ainda tem, acho que tem mais síndicos profissionais, mas... Mas é aquilo que a gente fala. É um oceano azul cheio de oportunidades, mas a correnteza é forte, né? Não é assim, tipo... Ah, tem não um é de vou boa. lá, vou Gente, faz brincar. 10 anos Tem um que- tempo de... nesses dias a gente tava meditando sobre os primeiros condomínios. Eu com o Valdir, falei assim, poxa, é um tempo de maturidade de você assumir o condomínio. Sim. Você tem... Hoje, os primeiros condomínios, a relação até com os moradores é diferente, Uhum. né? Eles já te conhecem, eles te Tem tratam vezes que diferente. vocês. Eu já vi uma vez, passei num condomínio, a síndica profissional tava lá. E assim, ela falou: só tô aqui pra me verem que eu tô aqui. Porque ela já tinha tudo em dia, tudo certo. Daí ela falou: eu passo às vezes para eles moradores. Se precisar, eu tô ali na recepção só pra mostrar que eu tô aqui. Porque tava tudo em ordem. Mas às vezes tem isso, né? de Se o querer condomínio ser- tiver tudo 100%, sim, você tem que fazer uma presença lá, mas tem meios de você fazer essa presença, né? Coisa que eles fazem muito bem, que é mostrar tudo aquilo que foi feito nessa semana, por exemplo. Ah, Porque uma coisa é você estar lá presente, e a gente avisa também. Ótima dica isso aí. Estamos chegando no condomínio, o que aconteceu? Aí teve serviço num local que o pessoal não tá Não vendo. vai nem ver. Que o pessoal não tá vendo. É. Então, assim, tira foto daquilo, manda pro pessoal ver. Porque muita gente não enxerga as melhorias, não vai olhar lá o balancete, a maioria não vai olhar. A pessoa nos procura quando tá com algum problema. Se o condomínio tá tudo quietinho, normalmente tá indo tudo bem. Mas a forma de você mostrar presença, eles não querem o síndico presente lá, eles querem tudo funcionando. Então, quando o pessoal fala para nós, quantas horas você vai ficar no condomínio? Isso não faz sentido, porque assim, se a gente tem um problema que a gente vai levar 10 minutos ou 10 dias para arrumar aquilo ali, a gente tá tentando arrumar. A gente tá por conta naquilo, tentando fazer o melhor possível. Quando tem um time, a gente consegue resolver um pouco mais rápido as coisas. Esse é o nosso objetivo. Tudo que a gente vende é tempo, é ou não é? O síndico não tem produto para vender, é tempo. Quanto mais rápido você solucionar aquilo, melhor. Então, a gente faz muita propaganda interna mesmo, e tem que ser feito isso. Marketing, Mostrar. Tem que mostrar, tem que né? mostrar. Sabe a diferença do ovo do pato e da galinha, né? Ah, Que o ovo do pato é nutritivo igual, é a mesma coisa, mas ele não canta quando ele põe o ovo. A galinha canta, canta, tem. entendeu? Vai no mercado, veja qual ovo tem lá para vender. É verdade. Tem que fazer. O começo Tem que eu mostrar, errei. né? Eu errei nisso no início. Para mim, naqueles condomínios que eu estava, se eu fizesse um bom trabalho, era mais do que suficiente, todo mundo Eles ia vão ver aquilo. reconhecer, Ninguém né? Eles lembra. vão Não, ver. não é bem assim. Não é. Não. E não Tem adianta que- estar ali só pra dizer que tá, né? Tem condomínio assim, ai, mas o síndico não veio hoje, não veio essa semana, mas assim, tá, vai ficar ali sentado só pra dizer que tá Mas ali, sempre- o importante Mas é sempre isso. tem demanda, né? Sempre, Não né? tem, Ou Você ali, tem que ou ali. entregar o Ou resultado. mesmo se tiver ali, vai ter outro condomínio para cuidar. É, E outra dúvida também, o Valdir pode falar, mas eles já implantaram os dois aqui que estão aqui. Edifícios que veio da construtora também? Ou você pode... Já estão com algum Eu que costumo acabou? pegar o início, entender o que eu até comento com eles. Uma habilidade importantíssima para o síndico, na minha opinião, na minha experiência, é você aprender a ler o ambiente muito rápido. Mesma construtora, às vezes, condomínios diferentes. Um povo é completamente diferente do outro. Uma Um solução bairro- É muito não engraçado. vai servir no Tem uma outro. personalidade, né? É incrível Balneário isso, Condomínio né? tem uma diferente de Itajaí. personalidade. É, total. Cada condomínio tem uma personalidade. Então, na medida em que você vai tendo mais experiência como síndico, você vai aprendendo a ler isso mais rápido.
Mas eu normalmente pego o começo, faço a entrega, vejo como é que é aquele pessoal e já vou falar com o gestor que eu acho que ali ele vai se dar bem, sabe? Uhum. E aí a gente faz a entrega. Mas de entrega, você fez algum? Eu fiz lá de Navegantes, né? Ah, sim, teve de entrega de navegantes. Entrega dá trabalho pra caramba. O pessoal né? acha que é fácil. É porque assim, tudo Meu. cheirando E a a gente novo, assume né? as Mas buchas da entrega que foi mal feita, Ah, tem dos isso primeiros também. fins, que não seguiram as NPR, que não fizeram as manutenções, que não documentaram as manutenções, e 3 anos depois chega lá, mas isso aqui não podia estar assim. Não podia, você tinha que ter feito. É, a gente concorda, não podia mesmo. Nossa, Chega, toma no colo, tá aqui. E perde garantia às vezes. Eu vou dar um exemplo que a gente já viu pessoas tendo problema com isso. Lá na NBR diz que com os 3 primeiros anos você vai ter que lavar o edifício. E o prédio não fica sujo em 3 anos. A não ser que você mora num lugar que é uma rodovia, alguma coisa assim. Já presenciei isso, o povo com dó de gastar o dinheiro. Achando que não precisa da lavação. Aí a gente tem que explicar, pessoal, veja bem. A questão da lavação, primeiro, que não é só sujeira a olho nu, que você consegue ver. Pode ter problemas ali que quando a pessoa está descendo de corda, ela vai identificar. E se você não fizer isso, você vai perder a garantia. tem E fungos, dessa coisas que não dá pra ver. garantia, se vocês tiverem que gastar do bolso de vocês, vai ser muito mais complicado lá na frente. A gente faz a analogia com o carro novo, entendeu? Uhum. Você vai ter que fazer a manutenção, senão você perde a garantia. Aqui é a mesma coisa. Então, a lavação, essas coisas assim. E aí entra aquela questão que você falou, a gente sempre põe em assembleia. Sempre põe em assembleia. É obrigatório fazer? É, mas o valor é alto. Então, quando a gente pega o condomínio desde o início, no segundo ano a gente já está falando sobre isso, para recolherem de uma forma mais fracionada, para não chegar lá em cima do prazo, ter que recolher tudo de uma vez Iniciar a arrecadação antes. e né? fazer, né? Uhum. Senão, porque às vezes não é todo mundo que pode pagar. Sim. Tem gente que tá ali e que é um dos imóveis dele de investidor, para ele não vai fazer diferença se aumentar bastante o condomínio. Outros fazem um esforço para estar ali e a gente tem que poder respeitar todo mundo que tá ali no prédio, E né? como outra coisa também que muda, a gente vê assim, às vezes vocês estão com alguns condomínios que daí a gente fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo de alguns, não, sem falar nomes, né? Mas assim, o condomínio tal precisa de um orçamento. Vamos dizer que o orçamento de obra grande, tá? Não vou falar qual agora, tá? Depois eu falo. Aí o empreiteiro fala, não, isso nem vou orçar, porque nem vai fazer. Só mora velho lá, não vão fazer. É sempre assim, gente, os bastidores, né? Não. De repente eu vejo lá, Reforma Síndicos bateu lá, conseguiu arrecadar. Aí eu falo, viu? Olha só, eles conseguiram. Por quê? Tem isso, às vezes o prédio num ano lá, os netos, os moradores, acontece isso aqui, né? De um ano para o outro. É a forma de comunicar, na minha opinião, é o jeito que você passa a informação. Uma coisa é eu aparecer numa assembleia com um orçamento de R$1 milhão, né? Tem fachada que passa disso. Ainda mais na Avenida temos Atlântica, que temos quer que fazer isso modernizar daqui. com retrofit e tudo. Direto, assim, sabe? Ninguém vai querer aprovar. Outra coisa é, pessoal, fizemos todos os testes nas 3 fachadas, tá aqui o laudo, e manda o documento pro povo uma semana antes da Assembleia, que é para eles poderem estudar exaustivamente. Ainda que poucos façam isso, é muito importante que ele tenha esse acesso à informação. Na minha opinião, o nosso grande índice de aprovação para chamada de capital e tudo mais é oriundo da transparência. Se você mostra a real situação, fala, é o teu bem. Você precisa cuidar bem dele. É caro aqui agora fazer essa chamada? É muito mais caro se você deixar passar isso daqui. E os comparativos, né? De valorização também. Sim. A vantagem de a gente estar na região, que é o metro quadrado mais valorizado do Brasil, Sim. é esses comparativos, né? São 3 vezes mais o valor no mínimo. O que você investe vai valorizar na sua unidade muito mais. Muito mais. Então, isso, assim, até parabenizar o trabalho de vocês em relação a isso, né? E cada vez mais capacitados. Pessoal, sei que o papo tá bom, né? A gente vai, quando juntar mais os BOzinhos de vocês vêm aqui contar. Quero agradecer muito a participação de vocês. Estejam sempre com a gente aí, né? Eu espero que não tenha BO, tá? Mas que eu sei que vai ter, né? Então, aí, essa é a diferença aí E como é que é? Vai com medo mesmo? Tem que ir, né? Tem A gente que ir. sabe E o mais importante, sem querer te cortar, mas já cortando, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é gostar do que se faz. Sim. Né? Nós estamos nessa profissão porque eu, por exemplo, né, vim de outras áreas, tive experiência em outras áreas, sempre trabalhei com edifícios, mas me identifiquei muito
com essa parte do atendimento humanizado, que é o que todos praticam, né? Mas eu, por exemplo, me identifiquei muito e eu gosto muito do que eu faço, mesmo que é exaustivo, que é estressante, todo o trabalho tem os seus pontos altos e baixos, né? Mas aqui nós, assim, Dá uma a gente satisfação, acabou... né? Quando eu entrei na Informa, nós éramos em menos gestores, bem menos. Em questão de um ano, o Valdir aumentou muito e, assim, é muito legal. A gente faz reunião a cada 15 dias, né? E eu não vejo a hora de chegar o dia da reunião. Eu realmente não vou, só se tiver alguma coisa já agendado. Eu não vejo a hora de chegar o dia da reunião pra gente poder sentar e compartilhar, que é um dos momentos mais felizes que eu tenho do mês. Que a gente dá risadas sinceras, a gente troca. E acabou sendo uma família, né? Porque assim como eu e como outros gestores e muitas pessoas aqui da nossa região, tem família fora, não tem ninguém aqui. Então a gente acabou se tornando uma família. Nós três, né? A gente É. veio de Farrã. Nós três. É verdade. E a gente... É muito, isso é muito verdade, assim, propósito no que você faz, principalmente num ambiente em que a resiliência é absolutamente imprescindível, assim, ó, aventureiro ou que vai pelo valor, vamos falar bem a verdade, pessoal, pelo tanto de responsabilidade que a gente tem, síndico Sim. não ganha super bem, Não, não. entendeu? Uhum. Tem que ser vocacionado, tem que gostar muito do que faz. E a gente, por incrível que pareça, a gente é louco por condomínio, a gente gosta muito do que a gente faz. Inclusive, assim, Valdir, quem viu a entrevista e quer, às vezes é o síndico morador, ou mesmo que está atuando como síndico externo, profissional, né? Como que poderia trilhar um caminho, por exemplo, junto com a Informa? Antes disso, Sim, Valdir é síndico 5 estrelas também, né? sim. Então ele tem uma certificação e é muito interessante isso. Também é um outro É um grupo diferencial. bem unido também, né? Sure. E ajudou vários síndicos, acho que a estudar também, ó. Vamos puxar para eles irem também para Nós temos grupo interno já da certificação, então o pessoal está estudando. Eu quero firme, estudar esse, vai sabe por fazer a quê? prova. Só para ir na festa lá teve em São prova- Paulo que eles E fazem. vale a pena, hein? Ó, só para ir na festa que eu... Teve prova final de semana agora. Eu fiquei um tempinho lá, eu e a Márcia lá, bem quietinho, ó. demais. Nossa, o ambiente do... Daí deram uma 5 estrelas é auditada lá demais. no grupo, acharam nós patinhos feios lá no grupo, tiraram a gente. Aí eu falei, agora eu vou fazer essa prova só pra eu poder ir nas festas da... A energia do pessoal, quando tem essa festa em São Paulo, é sensacional. Assim, ó, primeiro que você está vendo novos integrantes, o pessoal renovando e Diz que só de estudar a prova, eles disseram você que já eleva o seu nível, assim, ó, muito, muito mesmo. Abrange A prova tudo, da OAB né? é mais fácil, tá? Eu vou falar, eu fiz as duas. A prova da OAB eu achei bem mais fácil Meu do que a Deus. prova de síndico 5 estrelas. É uma certificação. É uma certificação. Mas pode falar agora como é que faz para fazer parte ser um informers, chama Certo. dos informers. Hoje, olha, graças a Deus, vocês viram desde o início. Hoje a gente tem fila para trabalhar conosco. Eu tenho 3 gestores que estão aguardando. A gente já está com os condomínios bem distribuídos entre, né, os nossos gestores, mas lógico, a demanda vai surgir, a gente vai conseguir contratar novos gestores. A questão é, a primeira coisa que a gente preza é caráter, porque a gente vai lidar com o dinheiro dos outros, a gente vai lidar com a experiência dos outros, a gente está na casa das pessoas lidando com eles. A habilidade a gente ensina. A gente tem o curso do síndico profissional nosso, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um curso sensacional, porque ele traz para você não só o que o papel, ali no papel é tudo bonito, né? Mas a gente traz um pouco da prática com relação a isso, como abordar determinadas coisas. É a diferença entre você ter um conflito ou a pessoa sair te agradecendo. Às vezes a pessoa que você vai chamar a atenção, é o jeito de falar. Então, assim, tudo que a gente tem lá dentro, a pessoa que está com muito boa vontade, ela consegue se desenvolver e mudar, assim, muito, muito. Eu vejo pelo pessoal que está conosco, assim, em pouquíssimo tempo. Vai trazendo a Já segurança, fizeram né? o curso. Não, questão de atendimento, assim. A Ana sempre atendeu muito bem, desde a época que ela estava trabalhando nas outras empresas. Já eu sei disso, porque Valdir era meu cliente. a minha esposa Mariana estava trabalhando conosco e uma vez ela trouxe para mim o contato da Ana, que a gente estava procurando o gestor, e ela falou, ela me respondeu sexta-feira, 9 horas da noite, do jeito que você gosta, a gente comprometida mesmo. Que eu já Levou a mensagem a Garcia, né? Vamos lá, vamos lá. Assim que chegou no Informa, a minha história no Informa é engraçada. Esse inovação, transparência, né, e agilidade. Então, inovação a gente falou, aplicativo e como trabalha, transparência. Mas a agilidade, Miriam, foi muito legal.
Estava num evento no ano passado de condomínio, maior da América Latina. Um evento em Florianópolis, Florianópolis. sensacional. Eu fui na caminhada também. Aham. E nesse evento tinha um aplicativo do evento, né? Da grade, Uhum. né? O que você vai fazer, porque eram horários conflitantes. E tinha aquele game, né? Para você ganhar pontuação, que os 3 primeiros ganhavam um prêmio. Eu fiquei jogando aquele game até chegar lá, né? Eu fiquei pontuando, eu fiquei por primeiro até começar o evento. Eu era o primeiro lá. E uma das tarefas era Pouco competitivo, né? Pouco. Olha entendi só, como é que o funcionava. perfil. Entendi como é que funcionava, joguei né, o jogo com as regras do jogo, enfim. Começou o evento. Uma das tarefinhas que você tinha que fazer lá era contato com os participantes. Você tinha que fazer contato com eles para ser bonificado, ganhar pontuação e conversar. E eu conversei com uns 350. Oi? 350 participantes ali. Eu abri Tava com chat tempo, com né, Léo? eles. Estava no ônibus, Fui pra isso. chegando, né? A viagem indo chegando, você vai dando oi, vai falando e conversa. Por isso que estava em primeiro. Tava no primeiro, exatamente. Eu entendi. Vamos alcançar ele. Tava lá. E nessa grade, duas pessoas falaram assim, eu perguntando, né, o que você já fez no meu primeiro evento? Falei, eu vou filtrar o que eu faço aqui, porque tem muita coisa. Eu quero ver o Michael Guedes. Quero escutar o Michael Guedes. Quem é Michael Guedes? Não, é o cara da Informa. A trajetória dele foi muito rápida. Aí eu vou conhecer o Michael Guedes. Aí fui lá e fui conhecer. Conversamos 15 minutos. Aí ele me apresentou o Valdir, lá com o pessoal dos 5 Estrelas. Me apresentou o Valdir, a gente foi conversando ali 1 hora e meia. Acabou o evento 9, 10 horas. O João me mandou o contrato às 11 horas. Eu assinei a 1 hora da manhã. Terça-feira ele estava lá me buscando para conhecer os condomínios. Implantar. Sim. Muito legal. Sabe? E Viram, né? Claro, Questão de perfil. perfil. Mike, conversei com o Mike 15 minutos, ele viu que eu já tinha 10 anos de condomínio, Uhum. né? Também, vamos lá. Não, e o Maicon conversando com a pessoa é incrível. Ele Até não quero erra. agradecer ao Michael aqui, que ele convidou a gente para fazer uma palestra. A gente foi numa palestra da Universidade Condominial e a gente falou, bem, eu sou também suspeita para falar, sobre o Plano Mestre, né? Que é um plano que a gente tem sensacional para isso. os condomínios, que é o Master Plan, que é uma visão do urbanismo. E, assim, é desafiador falar sobre isso, porque as pessoas não gostam de planejar, né? Então, assim, foi uma oportunidade bem legal, assim, a gente levou a parte de acessibilidade, ambiental, que é sobre isso, né? Isso que a gente faz aqui na É Condo Casa. importantíssimo. Ter esse plano, você não fica fazendo coisas para remendar depois, entendeu? Você tem todo um guia. Longo prazo, visão de Eu acho 5, 10, 15, importantíssimo 20 anos. construir os master plans dos condomínios mesmo. Muito bom. Legal, Muito Léo. bom. Muito Que bom. legal. Quero agradecer vocês aqui pela Prazer. presença. A gente que agradece. Sejam Que mais, agradece. vocês estão sumidos, tem que fazer uma reunião, pelo menos uma dessas reuniões por mês tem que ser aqui A na gente Condo tem que Casa, vir né? pra cá. tá com Vocês viram que saudade. tem um cafezinho especial aí agora. Até chocolatinho vai ter. Legal, hein? A minha entrevista foi feita aqui, Foi. lembra? Meu Foi começo entrar foi onde na tá- Condo Casa. na Tá sala do rodando elevador os ali. condomínios, né? A gente tá fazendo em cada condomínio agora. Tá levando todos os gestores interessante. para condomínios, né? Então, Até para conhecer, porque daí, por exemplo, você pretende viajar final do ano? Esse ano eu Ah pretendo. lá. 10 anos depois, a menina vai tirar férias depois. Esse ano eu pretendo. Aí o que acontece? Se tiver uma emergência, a gente vai atender, né? Ela tem que poder sair tranquila, deixa aí alguns dos guias e tal, mas é muito importante a gente rodar todos os condomínios, todo mundo conhecer todos, não precisa conhecer na minúcia, mas assim, sei onde fica, né? Mesmo porque se não conseguir falar com ela ou comigo, que eu acho muito difícil, isso não aconteceu até hoje, a gente ainda tem um 0800 lá da Informa que ela vai identificar quem é o gestor que está mais próximo para poder atuar Que com joia. agilidade em casos de emergência, principalmente, né? Que legal. Gente, parabéns. Parabéns, Leonardo. Muito sucesso.
esteja aí sempre com a gente. A Ana também, Valdir. Obrigada. Ah, mas Obrigado fala pelo com a convite. Márcia, Sensacional. indicar mais uns condomínios aqui perto também, para Sem vocês virem dúvida. mais por aqui. E mais uma vez, muito obrigada. E para vocês também que assistiram até aqui, deixa um like pra gente, deixa comentários aí pra gente saber aí da Informa Síndico. Se você é Informa Síndico aí pelo Brasil também, escreve aí, eu sou da Informa Síndicos aí, qual a cidade. E esteja sempre com a gente, Condomeeting, revista, sempre chegando com novidades, colunistas do Brasil inteiro de referência, e a Condocasa sempre com tecnologia e inovação. A gente agradece e até mais. Valeu. Yes! Nossa, dá um negócio. Ah, peraí, não tira. O Jean vai fazer uma foto. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.